Bom dia, família! Tudo bem com vocês? E aí, garotada? Cadê minhas meninas? Cadê minhas futuras alunas maravilhosas? Onde estão? O que comem? Onde vivem? Literalmente, gente, olha o tanto que eu tô chique. Presta atenção, presta atenção. Não vou ficar mais fazendo agora jabá de super-herói. Olha pra vocês verem. Só que vamos ter que mudar a foto, porque agora eu sou lisa, não sou mais cacheada. E agora? Olha isso. Sou eu, só que aqui cacheada. Verdade, agora que eu prestei atenção, tá desatualizado. Oh, meu Deus. E aí, galera? Como que vocês estão? Como que passaram? Deixa eu ligar esse ar. Como que passaram o final de semana do Dia das Mães? Sobreviveram? Sobreviveram ao Dia das Mães? Por aqui foi muito bom, graças a Deus. Mas foi sob controle, assim. Não ficamos loucos. Isso é um bom sinal, né? Isa, o meu Instagram ainda não atualizou. Não aparece aqui embaixo aquela opçãozinha que você falou. Eita, gente. Bora que hoje vai ser muito especial. Assim como os outros dias também serão. Mas hoje, eu vou começar a aula de hoje contando pra vocês um pouquinho sobre a minha história, sobre o meu processo, como que eu cheguei até aqui. E logo depois, a gente já entra nessa parte, na parte da aula, que é o que vocês realmente querem saber. Eu recebi mensagem numa caixinha e a menina me perguntava, e pra quem chegou agora, como que é a sua história, como que você chegou aqui, como que é seu processo? Eu tenho um destaque salvo no Instagram que fala somente sobre isso. Mas, isso é barulho de quê? Isso é barulho de produção acontecendo, tá? Tá tudo certo, tá tudo sob controle, podem ficar tranquilos. Vocês conhecem disso melhor que eu. Olha, já dei alguns minutinhos, já deu o prazo da galera chegar. Quero que vocês comentem aqui pra mim, da onde que vocês são, de qual cidade vocês são, pra eu poder saber como que tá a nossa abrangência aí pelo Brasil, como que anda essa parte. Vou começar contando, hoje é a nossa aula 1, e eu vou começar contando pra vocês a minha história. E a partir do momento que eu encerrar um pouquinho da minha história, eu conto pra vocês, a gente entra na parte da aula mesmo, que são as 3 bases do seu delivery, tá bom? Então eu vou deixar assim, e daqui a pouquinho a gente já entra na aula mesmo. Olha, Valparaíso, Goiás, Campinas, Ceilândia, aqui do ladinho, Colorado do Oeste. Que massa! Olha, ainda não tinha ninguém ainda. Chapecó, a Bibi, Goiânia, Rio, Brasília. Caraca, gente! Que massa! Galera do Brasilzão todo aí, ó. Ceilândia, São Paulo, Taboão da Serra. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Já deu uns minutinhos já, né? Uma coisa assim que eu vou pedir pra vocês, de todo o meu coração, é que vocês soltem coração pra mim. O que acontece? A partir do momento que vocês apertam no botãozinho do coração, que vocês interagem, que vocês conversam aqui, o Instagram, ele entende que esse perfil tá passando uma mensagem legal e ele começa a mostrar mais essa live para mais pessoas. Então, esse o nosso intuito aqui, tá bom? Compartilhar, dividir, transbordar e incentivar vocês a cada vez prosperar cada vez mais, enxergar o negócio de vocês com um olhar diferente. Esse é o meu papel como professora. Trindade, Goiás, Canoas, Rio Grande do Sul, Vicente Pires, Manaus, Rio, Goiânia. Eita, que delícia! Diversificou bastante, hein? Amei. Arrasaram. Então, bora lá.
Ó, tem uma caixinha de perguntas bem aqui, ó, bem aqui embaixo, que tem um pontinho de interrogação. Nessa caixinha, vocês podem colocar as dúvidas de vocês e aí a gente vai conversando, tá bom? Em determinados momentos eu paro e eu olho essa caixinha e a gente vê o que está acontecendo. Me perguntaram se poderiam tirar dúvidas, claro que pode. E a gente vai conversando ao longo do processo, tá? Até mesmo para não ficar eu só falando, para vocês também interagirem. A gente dividir um pouquinho, né? Muito importante também. Combinado? Então acertamos tudo, né? Todos os parâmetros? Senta o dedo no coração, ajuda aí a divulgar, a semear nossa semente, entendeu? Espalhar por aí. E bora um pouquinho de história e depois com aula. Meu nome é Maeli Risa. Pra quem não me conhece, né? Vai que você não sabe. Eu tenho 26 anos. Uma moleca. Esse final de semana veio uma moça aqui e ela veio fazer uma divulgação pra gente. E ela falou assim: eu não acredito que você só tem 26. Falei assim, cara, minha cara no Instagram tá o quê? De mais velha? Só pode. Tenho 26 aninhos. Eu comecei nesse ramo da confeitaria tem 3 anos e meio, que eu estou como confeiteira, assim, confeiteira tatuada na testa, sabe? Mas a minha mãe é confeiteira, então eu cresci em meio de bolos, doces. Eu já participava disso, então a gente fazia muitos bolos pra galera da igreja, nos casamentos e tudo isso. Então, esse meio da confeitaria era um meio que eu cresci, que eu nasci, mas eu sempre falava pra minha mãe: larga de mexer com esses trem, mãe, pelo amor de Deus. Esses trem só suja a louça e faz bagunça e não dá dinheiro. Caiu no meio da testa, gente. O Gusto caiu no meio da testa. Falei assim, não, esse trem não dá futuro não, mãe. Pelo amor de Deus, larga disso. Eu falava isso pra ela toda vez que a gente trabalhava com bolo, que a gente fazia grandes eventos assim pra igreja, essa parte dos casamentos. Eu sempre falava isso pra ela. E é muito bizarro, né? Como as coisas elas crescem, como as opiniões elas mudam. Meu Deus do céu, como pode? E eu sempre falei pra minha mãe isso. E o meu sonho era ser médica. Eu queria ser médica pediatra, que eu já tinha a minha especialização escolhida, tá? Já estava decidida. E desde pequenininha, sempre quando alguém me perguntava o que você deseja, o que você quer ser quando você crescer, essa pergunta de milhões, eu sempre respondia: médica pediatra, serei médica. E eu tinha essa certeza viva dentro do meu coração. Eu sou de Minas, hoje estou em Brasília, mas eu sou de Minas, sou natural de Minas, de uma cidade desse tamanhozinho, gente. Cidade chamada Tupaciguara. Tupaciguara é o nome da cidade. Tem 25 mil habitantes, uma cidade bem pequenininha. E nessa cidade eu percebia que lá não tem nem faculdade. Então, assim, que eu percebia que eu teria que ir para uma cidade maior, eu teria que romper minhas barreiras, minhas fronteiras, para poder ir atrás do meu sonho. Eu me casei muito nova, eu me casei com 18 anos e me mudei pra cá, pra Brasília. Resido hoje em Samambaia, Distrito Federal. E nesse processo, eu sempre estudei. Então eu falei assim, eu quero ser médica, então eu preciso passar no vestibular. Todo mundo tá careca de saber que é o vestibular mais concorrido forever da vida. Muito concorrido, então eu sabia que eu precisava estudar muito. E eu passei por todas essas fases, por todos esses processos de cursinho, de estudar 12, 15 horas. Eu tenho cadernos e cadernos, assim, com aquele tantão de mapa mental. Estudava horrores, muito, me dedicava. E eu tive um quase passar. A gente tem a federal daqui de Brasília, que ela se chama UNB, é a Universidade Federal de Brasília. E nessa faculdade, nessa universidade, eu tinha ela como assim, é o que eu quero pra minha vida, até porque a gente não tinha muita condição, então não teria nenhuma possibilidade de pagar uma universidade particular 6, 7, 8 mil por mês, não teria essa possibilidade. Então eu precisava ir para uma faculdade federal, então não tinha muita escolha, então eu precisava ir para a mais concorrida, para o vestibular de uma federal. E eu me dediquei demais, e eu tinha certeza que eu iria passar, e eu fiz o Enem. E no Enem, pra quem não sabe, a nota máxima da redação do Enem é 1000. Eu tirei 960. Gente, 960. Eu praticamente gabaritei a redação. Eram 45 questões de humanas. Eu acertei 37. Então, assim, arrebentei. Falei, cara, vou passar. É meu. Eu passava pra qualquer
qualquer curso na Universidade Federal de Brasília, menos medicina. E aquilo assim me devastou de um jeito, porque era um notão, só que não era um notão suficiente para passar. Eu falei, se eu não fizer medicina, eu não vou fazer nada, não vou fazer nenhuma faculdade, não é uma opção para mim, ou é medicina ou é medicina. Na minha cabeça nunca teve essa opção de vamos por aqui pela beiradinha, depois a gente chega. Não, ou é ou não é. Então naquele momento eu percebi que não iria dar. E aquilo me devastou demais, me entristeceu muito, muito. Porque eu falei assim, nossa, é o meu sonho, é o meu objetivo, eu ralei tanto, mas eu já tinha me frustrado muitas vezes antes, atrás também, sabe? Mas esse foi o quase passar, assim, quase. Gente, faltou tipo assim, ó, 10 pontos. Eu não lembro certinho a quantidade, mas tipo, 10 pontos eu passava. É muito pouco. Sei lá, se eu tivesse acertado uma questão a mais em cada caderno, passaria, sabe? Assim, é pouco demais, você tá louco. 10 pontos. E eu comecei a entender que aquela faculdade não era o que o Senhor queria para minha vida. E aí a gente passa a enfrentar um problema muito sério. Para quem não sabe, eu sou evangélica. Eu sirvo a Deus na Congregação Cristã do Brasil, desde pequena. Batizei com 14 anos. E é muito difícil e dolorido a gente entender o que o Senhor quer da nossa vida. Porque muitas das vezes a gente tem... É até complicado falar disso, né? A gente tem muitas certezas na nossa vida. E algumas dessas certezas, elas se baseiam na... Estão me ouvindo? Deu uma pane aqui, acho que estão me ouvindo agora, né? Acho que oscilou um pouquinho a internet. Mas acho que agora tá normal. Bora. A gente acha que a gente sabe o que a gente quer da nossa vida. A gente tem a certeza, assim, de muita coisa. E eu tinha a certeza da medicina desde muito nova, desde muito pequena. Só que não era o que o Senhor queria pra minha vida. E eu chorava, eu lembro de eu entrar dentro do banheiro assim, e eu chorava. Falei assim, Senhor, mas é o que eu quero pra mim, é o que eu tô batalhando, é o que eu tô estudando. Eu tô estudando pra isso. Como que não é o que o Senhor quer pra mim? Mas eu quero muito. E eu senti a voz de Deus falando pra mim, você vai ser capaz de passar. Só que não é isso que eu reservei pra você. Não é isso que eu quero pra você. Nossa, e assim, foi difícil pra mim aceitar. Foi muito difícil pra mim aceitar. E eu já fazia bolos no pote, como rendinha extra. Já vendia assim, um bolinho aqui, um bolinho gato pingado. Tinha como uma renda extra, nada como algo que eu queria pra minha vida. E nesse processo de aceitação, porque foi um processo de aceitação, muito dolorido, muito difícil, eu falei com Deus, eu falei assim, então tá bom, Senhor, tá bom, vamos pensar aqui nós dois. Vamos pensar aqui nós dois. O Senhor deseja pra minha vida esse caminho e eu quero esse. Se eu ficar batendo cabeça com o Senhor, que o Senhor quer esse caminho aqui pra mim, e eu ficar tentando ir por esse, eu não vou viver a vida extraordinária que o Senhor tem reservado pra mim. Porque uma coisa eu tinha certeza que eu não queria seguir os passos dos meus pais, no sentido de ter uma vida com muita escassez, ter uma vida com muita dificuldade. Eu não queria isso pra mim. Eu queria ter uma vida diferente. Eu queria trilhar caminhos diferentes. E para mim poder alcançar isso, ir para o lado tradicional, ser médica, estudar, ter uma faculdade. Eu não tenho faculdade, eu só completei o ensino médio. Ter uma faculdade me parecia o certo a se fazer. O caminho que as pessoas olham e falam assim, nossa, é o caminho ok, é o caminho que a maioria das pessoas fazem, e passa a ter um bom salário, passa a ter um bom emprego. Só que não era isso que o Senhor queria pra mim. Não era o caminho tradicional que o Senhor separou pra minha vida. Não era. O Senhor separou o outro.
E eu não queria o outro, porque o outro é cheio de incertezas, você não tem nenhuma base de nada. Eu precisaria também me esforçar, trabalhar, mas eu não tenho problema nenhum com isso. Eu teria que estudar, só que como que eu iria aprender a empreender? Como que eu iria aprender a empreender? Como que eu iria aprender sobre bolos numa época que cursos ainda não era uma coisa tão disseminada assim? Para onde que eu ia? Como que eu ia fazer essa empresa prosperar? O Instagram não era tão forte como é hoje. A gente não tinha todas essas possibilidades que existiam hoje. Eu não sabia nem por onde ir. Mas era o que o senhor queria para mim. Aí eu falei assim, tá bom, senhor, não vou brigar mais. Eu aceito. Eu aceitei. Isso nós estamos falando de 2019. 2019, a gente tá falando. 2019, logo depois que eu aceitei essa vontade de Deus na minha vida, meu marido perdeu o emprego. Ficamos 2 desempregados em casa. Meses depois veio a pandemia, 2020, tá? Então assim, gente, nossa, olha, só de eu lembrar os sentimentos que eu tive nessa época, porque era uma época que eu tinha certeza do que o Senhor queria pra minha vida, mas eu não sabia aonde que eu ia me enfiar. Eu não sabia. Jamais. E houve um processo de lá pra cá. Então houve um processo de amadurecimento da Maeli. Gente, eu tinha o quê? 23? Uma moleca super imatura. E eu não tinha muito as malícias. Não tinha muitas malícias de vida, porque eu era de uma cidade do interior. Eu não fui para uma faculdade, que todo mundo sabe, né? Faculdade é aquela loucura, assim, cada um por si, as pessoas amadurecem, e todo esse processo eu não fui. Então, eu fui obrigada a amadurecer, eu fui obrigada a entender o que as coisas estavam acontecendo. Foi tiro, porrada e bomba para tudo quanto é lado. E nesse processo eu entendi que eu precisava... Eu quebrei muita cabeça sozinha. Eu acho que esse foi um dos meus maiores erros, assim. Eu quebrei demais a cabeça sozinha, tentando, pelejando, me esforçando para poder aprender sozinha. Falei assim, eu tenho que aprender a fazer massa de chocolate. Gente, eu não tinha receita das coisas. Eu fazia as receitas da minha mãe, que eram receitas que era o melhor que ela tinha. E ela me deu as receitas dela e eu usava as receitas dela. Mas houve um processo de descoberta da Maeli como confeiteira, da Maeli como empreendedora, da Maeli como vendedora, como marqueteira. Todo aquele processo de desconstrução logo depois do processo de aceitação. Então, eu saía para vender na rua, eu não tinha capital de giro, então eu tirava do nosso ticket, do nosso vale alimentação, na época quando ela ainda trabalhava, tirava da nossa boca, do nosso arroz e do nosso feijão, para poder comprar o básico, para poder fazer as receitas. Então o Alan levava os produtos para vender no trabalho, eu vendia aos sábados na rua, pegava a bagzinha, colocava e ia caminhar, vendia para os vizinhos, vendia para os parentes, mas uma coisa muito pequenininha, não tirava nenhum salário mínimo por mês de lucro, não tirava, era só eu e eu. E eu trabalhei nesse processo, eu trabalhei como empregada doméstica. Por quê? Eu precisava levantar um dinheiro, pagar todas as minhas contas que eu falo assim, parcelas, né? A gente tinha algumas parcelas, diminuir meu custo de vida, pagando as parcelas, eu iria diminuir meu custo de vida, e a partir desse momento em diante, a gente passar a ter um custo de vida menor, que eu poderia me dar ao luxo de ter essa renda menor da confeitaria até que ela me desse um dinheiro suficiente, um bom salário. Então eu trabalhei 7 meses como empregada doméstica e tinha melato, tá? Já tinha melato, e a melato ainda não era melato, ainda não tinha esse nome, ainda não tinha. E eu trabalhei como empregada doméstica, chegava em casa, tinha 3 empregos, né? Trabalho de empregada doméstica, de bolo e de dona de casa. Era uma loucura, eu não tinha um dia de folga. Todos os dias eu trabalhava. Eu lembro, no final dos 7 meses, o telefone despertava às 7 horas da manhã. O telefone despertava. E na hora que ele despertava, eu levantava e as lágrimas corriam assim, ó. Nossa, eu lembro direitinho desse sentimento. E as lágrimas corriam no rosto. E eu levantava e falava assim, Senhor, eu não aguento mais. Meu corpo não responde mais, eu não dou conta de trabalhar mais. Porque
eu chegava lá, eu trabalhava, todo mundo sabe, serviço de casa é muito cansativo, né? E você trabalhar para os outros, a família era maravilhosa, maravilhosa, uns amores de pessoa. Mas é um trabalho muito cansativo. E eu chorava assim. Aí eu ficava uns 5, 10 minutos chorando todo dia. Eu falei assim, Senhor, eu não aguento mais, meu corpo não responde. Meu corpo não responde porque o sábado e o domingo eu não trabalhava como empregada doméstica. Mas eu fazia bolo e eu saía pra rua pra vender. E era essa necessidade de fazer a empresa dar certo, porque eu já tinha noção que eu iria sair do emprego de empregada doméstica e que eu iria trabalhar somente com os bolos. Então eu precisava ir construindo o meu nome. Eu acho que isso foi um grande acerto, assim. Eu não saí já querendo, tá bom, agora eu não trabalho com nada, eu só trabalho com bolo, bora. Eu fui construindo o nome da minha empresa, por mais que ainda não tivesse um nome, uma marca, né? Fui construindo esse nome. Então, foi um processo até que chegamos ao ponto de que, tá, agora eu já tenho mais ou menos o salário de empregada doméstica que eu tenho com os bolos, então eu saio, deixo pra lá, e aí daqui pra frente a gente pega firme. E foi bem isso. Então, foi um processo muito dolorido, muito difícil, nada é fácil, nada é do dia pra noite. Nada é tranquilo, não existe, tá? Eu acho que essa é uma das maiores verdades, assim. E quando eu saí, logo depois o Alan também perdeu o emprego. E, nossa, misericórdia. E a gente se viu, assim, os dois dentro de casa, com uma empresa que ainda não faturava bem pouco. A gente não, tipo assim, o dinheiro da Melato não dava mal pra pagar o aluguel. Mal. Aí o Alan ficou com seguro-desemprego durante uns meses. E a última parcela do seguro-desemprego do Alan foi bem na pandemia. Quando a pandemia começou. E eu lembro de eu sentada assim e eu ia comprar as embalagens. Quando anunciou que iria fechar tudo, eu ia comprar as embalagens de Páscoa do ano de 2020. E eu sentei no meio fio, assim, das embalagens de Páscoa. O céu tava bem azul. E eu olhava pra cima e falava assim, Senhor, o que vai ser de nós agora? Porque assim, ele não tá trabalhando, eu não tô trabalhando. E o Alan comigo. Então ele mexia panela de brigadeiro, ele lavava louça. E essa loucura toda. Já tava no iFood, mas vendia muito mal no iFood. Porque não tinha estratégia, não tinha conhecimento, não tinha nada. Só achava que era colocar o cardápio lá. Falei, tá, e agora? E o Senhor foi cuidando de nós. Eu acho que esse foi, assim, um acerto maravilhoso. Porque o Senhor foi cuidando de nós. Eu tinha muita vontade de ter uma loja física como a gente tem hoje. Só que é um investimento muito alto. E a gente não tinha dinheiro. Tinha mal dinheiro para pagar as contas do mês. Quem dirá milhares, centenas de milhares de reais para fazer um investimento numa loja. E eu falei, qual o modelo de negócio que a gente pode ter para que a gente avance, para que a gente prospere ao ponto de daqui a pouco, daqui a um tempo, ter uma loja física. E eu descobri o delivery, porque o delivery ele cresceu muito na pandemia, ele já estava crescendo, ele já estava criando forma e ele prosperou, porque as empresas que já existiam fecharam as portas, só que as empresas de alimentação, não sei se vocês lembram, podiam funcionar. As empresas de alimentação, elas poderiam continuar funcionando. Então, eu descobri no delivery uma possibilidade de continuar trabalhando. Então, o delivery, ele salvou, sim, salvou o nosso pão de cada dia. Literalmente. Eu sou muito grata ao delivery. Sou muito grata por ter enxergado essa oportunidade. Eu falo muito isso. Antigamente, para você ter uma loja, para você ter um espaço, você precisava ter uma loja física e uma rua bem movimentada onde as pessoas estavam. Você precisava, não existia outra possibilidade de fazer um anúncio no horário nobre da TV Globo, lá da novela das 9. Precisava fazer esse tipo de coisa para o seu negócio prosperar. Fazer anúncio no jornal, colocar um outdoor. Não que hoje não precise, gente, mas hoje a gente tem possibilidades gratuitas. O Instagram, por exemplo, é uma possibilidade gratuita. Então a gente tem que ficar muito atento com isso. Hoje a gente tem recursos e possibilidades que há 10 anos atrás não tinha, há 7 anos atrás não tinha. Hoje a gente consegue prosperar e crescer nosso negócio no meio digital.
sem você ter nada. Gente, eu tenho balcão de atendimento agora com a loja. Balcão de atendimento, o cliente entra, não tô falando de loja, consumo em loja, tô falando um balcão, um lugar para as pessoas virem, olha o produto, escolhe o produto, fala, eu quero esse. Eu tenho há 2 meses, 2 meses. Quando a gente estava no nosso outro endereço, eu não tinha. Quando vocês imaginavam um negócio desse jeito, um negócio que prosperava, que rendia, que vendia? Quando a gente estava no outro endereço, a gente chegou a ter um faturamento de 5 dígitos maravilhoso. Sem ter um balcão de atendimento. Isso é surreal. Então o delivery veio como uma possibilidade de fazer o meu pouco dinheiro, o meu nenhum dinheiro, uma possibilidade. O Alan já tinha moto, o Alan se tornou meu primeiro motoboy. Eu comecei a ir atrás de cursos. Esse com certeza foi o maior diferencial para o meu negócio prosperar, sem a menor sombra de dúvidas. O maior diferencial da Melato estar onde a Melato está, ir atrás de pessoas que já chegaram aonde eu desejava chegar. O que essa pessoa fez, o que essa pessoa come, onde essa pessoa vive, como que essa pessoa acorda. Esse foi o maior diferencial, porque eu não tenho também 30 mil cursos. Eu tenho um curso de receita, que foi o primeiro que eu fiz, para poder melhorar as minhas receitas, para poder aprimorar o pouco que eu sabia, para entender a química do negócio todo, porque confeitaria não é simples, tá? É muito complexo. E eu tenho um curso de delivery. Acabou. É isso, um curso de receita e um curso de estratégia. É isso que eu tenho. E isso que fez a Melato chegar onde a Melato está hoje. Sem a menor sombra de dúvidas. Nesse processo todo, peguei firme com o delivery, peguei firme com o curso de receita, peguei firme com o curso de estratégia. E estamos aqui. Chegamos aqui. Eu tenho história sobre a loja para contar, mas essa vai demorar muitos meses ainda para poder contar, e eu quero voltar para poder contar essa história para vocês. Só que eu ainda não posso, porque tem vários pontinhos desatados ainda. E eu preciso apertar todos os parafusos. Hoje, quem olha para a loja, quem olha, nossa, que lindo, que maravilhoso, mas houve uma carga muito pesada para trás para que eu chegasse a esse ponto que nós estamos hoje. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? É possível? Sim, é possível. Porque eu estou mostrando para vocês uma garota que não tinha dinheiro para uma passagem de ônibus. Não tinha. Eu parei de fazer durante um tempo um cursinho porque eu não tinha R$4. R$4. Porque eu já tinha pago as parcelas do curso, certo? Já estava pago. Só que eu não tinha R$4, que era o dinheiro de ir e vir. Era R$2 o ônibus para ir, R$2 o ônibus para voltar. Eu não tinha R$4 para poder fazer as aulas. Olha para vocês verem. 4 vezes 6, R$24. Eu não tinha R$24 na semana para poder pagar a passagem de ônibus para poder ir até o cursinho. E hoje eu estou com uma loja que somente a reforma da loja custou 200 e sei lá quantos mil reais. Olha para vocês verem a diferença. Estamos falando de uma mesma Maeli. É a mesma pessoa. O que aconteceu nesse processo? O que houve de diferença nesse processo? A primeira coisa, aceitação daquilo que o Senhor queria para minha vida. Segunda, muita água batendo na bunda, e eu entendi que eu precisava ir atrás de conhecimento, ir atrás de entender como que esse mundo novo que estava na minha frente se mostrava, entender como ele funcionava para fazer as coisas acontecer. E terceiro, entender a mecânica. É a mecânica de fazer dinheiro. E é isso que eu vou mostrar para vocês nessas 3 aulas. Então, assim, a minha história é essa. Eu queria contar mais coisa, mas o nosso tempo também tá bem doido. Depois eu marco uma live só pra gente falar só sobre isso. Só sobre a história, sobre o processo até agora. Falo só sobre isso, tá? Mas acho que não tem como, assim. É isso mesmo. Tô pensando aqui mais alguma coisa pra poder falar. Vou deixar a live salva, tá? Vai ficar salva assim. E eu tô pensando aqui e não tem o que... Não tem, gente. Não tem, não. É isso aí mesmo.
É o que me trouxe até aqui. É isso, é a minha história, é o meu processo. E todo mundo tem o seu processo, tá? O que eu quero falar pra vocês é que nesse processo todo houve um aprendizado do como fazer dinheiro. E sim, é fazer dinheiro. Literalmente essa frase. E eu vou dividir com vocês esse processo do como fazer dinheiro, determinadas estratégias que me trouxeram até aqui, os conhecimentos que eu adquiri e que possibilitou a Maeli hoje ter uma loja física, ter um delivery que vende todos os dias, ter uma produção, ter seus colaboradores e ter um faturamento como eu tenho hoje, tá? Sim, eu fiz o curso da Bru, foi o curso que mudou mesmo a minha vida, assim. Foi o primeiro, assim, de receita. É o único de receita que eu tenho e foi o primeiro curso que eu fiz, foi o dela. Eu entrei para a turma da época Beabá 5.0. O curso é perfeito, maravilhoso, sem defeitos. Tenho tanta dificuldade de entender o iFood, Maeli, e tento o delivery, mas aqui mais tenho dificuldade. Perfeito, vamos lá. Vamos entrar agora, deixa eu desfixar esse comentário aqui. Por quê? Vocês, o que vocês acharam da história, do processo todo? Vocês se identificaram? Conta pra mim enquanto eu escrevo aqui. Vocês se identificaram? Vocês entenderam que faz parte do processo? E que história, hein? KKK, você tá doido? Eu aqui escondido vendo sua live no serviço pra podermos seguir seu exemplo de superação. Tá vendo a live escondido no serviço? Assim que eu gosto, é isso aí. A gente não vai contar, tá bom? A gente não vai contar. Aula 1, as 3 bases do delivery. Doce amiga, ela falou que tem dificuldade de entender o iFood. O que eu tenho para poder falar para vocês? 3 bases do delivery. Primeiro ponto que eu tenho para poder falar para vocês é assim: a gente precisa entender o básico bem feito. A gente precisa fazer o básico bem feito. Sempre quando a gente pensa em uma... Vamos raciocinar comigo? Raciocinem comigo. Pensem em um prédio com muitos e muitos andares. A base dele é muito diferente de uma base de uma casa que só tem o térreo, assim, sem pavimentos. Uma casa. Pensa, a estrutura da base. Não sou engenheira, tá? Nem arquiteto, nada. Vamos pensar assim, ó. A base da casa vai ser assim. Eu penso que um prédio com, 10 andares. Com certeza, essa base de sustentação não sustenta e não aguenta um prédio de 10 andares. Com certeza deve ser assim, né? Não sei, tô só dando uma ilustração, tá bom, gente? Só pra gente conseguir entender. A partir do momento que você entende que uma base para uma casinha ela é assim, a base para um prédio de 10 andares desse tamanho, o que a gente tem de diferença? O tempo de construção dessa base da casinha, ela é bem pequeno. Uma semana a galera faz. E a base desse prédio assim, se gastou uma semana para fazer assim, com certeza aqui vai demorar um mês para poder fazer. O que eu tenho de consideração com isso? O tamanho da construção, o tamanho do negócio que você tem para fazer daqui para frente, a sua base, ela tem que estar muito bem solidificada. E o conhecimento, pensa na base como o conhecimento que você adquire, certo? Quanto maior, mais robusto for a sua empresa, quanto maior o faturamento da sua empresa, mais tempo você vai gastar para poder fazer essa base muito bem feita. Faz sentido isso para vocês? A Maeli lá de trás, quando ela começou o delivery, não tinha conhecimento de nada. Então a minha base era isso aqui, ó, quase zero. Começou pelejando e arriscando com aquilo que acreditava, nas bases do achômetro, literalmente achômetro. E o que eu tinha com isso? Eu tinha uma casinha construída na areia.
Hoje, a minha empresa vai ser um prédio, meu filho, de sei lá quantos andares. Porque a minha base e o tempo que eu invisto em estudar, vocês me veem estudando direto, em construir alicerce sólido para minha empresa, em construir isso, são 3 anos e meio. O alicerce, meu amigo, tá bem robusto e cada vez mais eu vou investir mais tempo, mais conhecimento, mais estratégia para que ele fique cada vez mais robusto, porque eu venho a construir cada vez maior. Então, o que a gente precisa fazer para entender bem o iFood? O que a gente precisa fazer para poder entender bem o delivery? Precisamos construir uma base muito bem solidificada. As 3 bases do seu delivery. Por que a primeira aula é essa? É o básico. Se o seu básico não tiver bem feito, não adianta você construir arranha-céu, vai cair. Por que você não entende bem o iFood hoje? Porque você ainda não investiu tempo, conhecimento, dinheiro. Investir dinheiro para poder entender como que essa bagaça toda funciona. É só isso o que está faltando. E eu falo isso para você de todo o meu coração. Não leve a mal. Não leve. Por favor. Só tá faltando isso. Porque a partir do momento que você virar essas chavinhas, acabou. É só ter o tempo de maturação do negócio. Todo negócio precisa de um tempo de maturação. A partir do momento que isso acontece, as chavinhas são viradas numa facilidade que você já vai ter aprendido a ganhar dinheiro. Vamos lá, as 3 bases. E olha, hoje em dia eu ainda falo que são 4. Já mudei aqui o negócio. Já falo que são 4. Primeira base de um delivery. Vocês estão com papel e caneta na mão? Não, é sério mesmo. Vocês estão com papel e caneta na mão? Porque é aula, gente. É aula de verdade, hein? Quero saber quem tá com papel e caneta na mão. Quando a gente fala de delivery, primeira coisa que vocês já coloquem na cabeça de vocês. Delivery eu não falo somente de iFood. A gente também fala de delivery próprio. Muito mais importante do que se construir em um terreno alheio, porque o iFood é um terreno alheio, é você ter o seu muito bem solidificado. A galera tá com papel e caneta na mão, é assim que eu gosto. Então, quando falamos de delivery, estamos falando de 2 frentes. Delivery próprio, o seu, com os seus motoboys, você fazendo, você acontecendo, você. E o outro, iFood. Então, temos 2 frentes de negócio acontecendo. Delivery próprio e iFood. 2 canais de venda dentro de um mesmo negócio, tá? Bora! E sempre quando eu falar dessas bases, eu estou falando dos 2. O delivery próprio e o iFood, eles se misturam muito. No dia a dia, porque sai o delivery próprio, o motoboy já leva, sai iFood, o motoboy já leva, já entra, já sai. Acontece, mas são 2 vertentes completamente diferentes, mas que as bases são a mesma, certo? O que eu vou falar hoje serve para os 2? Serve para os 2. Falando de bases do delivery, bora 4? Bora de 4? Primeira, você precisa de clientes. Segundo, você precisa de produto. Terceiro, você precisa de motoboy. Maeli, é uma tríade, tá? É um triângulo. Motoboy, cliente e produto. Você precisa dessa tríade acontecendo. Qual seria a quarta? O conhecimento para fazer essa tríade realmente acontecer de uma forma que você não seja somente a confeiteira que ganha migalhas, somente a confeiteira que tem aquele dinheiro escasso no final do mês. Ser uma confeiteira efetivamente que tem um salário decente. Tá bom? O conhecimento é o que vai fazer essa tríade cada vez mais prosperar, crescer, transbordar. É isso. Mas você tá falando pra mim então que eu vou vender 10 mil reais mês que vem. Não tô falando isso.
Porque eu falo demais isso para as minhas alunas. Pode ser que seja 20% o meu conhecimento, que eu vou transbordar para você, que eu vou enfiar ele dentro do seu cérebro, mas 80% é atuação. Se você não tiver ação, não adianta ter o conhecimento. Não resolve nada. Não adianta. Bora. Nós vamos falar somente sobre motoboy amanhã, tá? Os 3 pilares. Vou falar sobre os motoboys amanhã. Então amanhã a gente só fala sobre motoboy. Nós temos dois pilares que nós vamos bater bastante papo, tá bom? Bora. Motoboy, cliente e produto. Motoboy amanhã, cliente e produto a gente conversa hoje. Produto. Percebo demais que as confeiteiras, principalmente confeiteira, nossa misericórdia, vocês me deixam doidinha. Focam demais no bolo gostoso. Focam demais no brigadeiro perfeito. Já tem uma receita boa que os clientes elogiam e tá caçando cada vez mais curso de receita. Tá caçando cada vez mais chifre na cabeça de égua. Isso não existe. Se você já tem um produto bom, não que você não deva aprimorar. Claro que deve. Só que vai ficar salva, Núbia. Pode ficar tranquila. Vocês ficam caçando chifre na cabeça de égua. Literalmente. Por quê? Se você já tem um bom produto, pode aprimorar? Claro que deve. Deve inovar? Claro que deve. Também não vamos para o outro extremo. Mas qual que é o ponto que vocês têm que fazer daqui para frente? O ponto que vocês têm que ter, assim, ó, firmeza. Qual é? Por favor, vamos pensar. Ter um produto gostoso? Acabou. Já fica com o produto gostoso. E vocês também têm um erro muito grave, que é: o meu bolo é bom, o bolo da fulana é ruim. Não. O bolo da fulana também é bom. O confeiteiro acha que só o seu produto que é bom. O seu é bom e o da outra também é bom. O que diferencia? Saber vender, saber usar as estratégias corretas para o produto chegar até o cliente. Nossa, gente, o que eu mais ouço é: Maeli, meu produto é muito gostoso, mas eu não vendo. Claro, tá só com a barriga no fogão, esfriando na pia, lavando louça, não senta a bunda na cadeira para poder estudar, nunca vai prosperar. Não tem aquele negócio que eu sempre falo: o melhor hambúrguer do mundo não é o mais vendido. Desculpa a galera que gosta muito de McDonald's. Nem sei se o McDonald's é o mais vendido, mas sei lá, acredito que seja. Mas com certeza deve ser algum fast food da vida. O hambúrguer artesanal é 1000 vezes mais gostoso. Se você pensa o contrário, seu paladar tá errado. Brincadeira, gente. Mas o hambúrguer mais gostoso não vai ser o mais vendido. Não vai. Quanto negócio local. Ontem eu fui num churrasquinho. Pensa num churrasquinho gostoso. Numa jantinha gostosa, bem temperadinha, sabor diferente, saindo da mesmice que a gente vê de sempre. Lugar simples, pequeno. Uma delícia. Por que esse lugar não tá badalado, cheio de gente? Por quê? Se é tão bom, o atendimento bom, comida boa, por quê? Vocês já pararam para poder pensar nisso? O pessoal desse churrasquinho não tá sabendo apertar os botões, não tá sabendo vender, não tá sabendo. Porque se soubesse, estaria assim, cheio de gente. Então não adianta vocês colocar na cabeça de vocês que, eu tenho um bom produto, vai vender. Não, ter um bom produto não é mais de um diferencial. Ter um bom produto é uma obrigação. Você fornecer, vou fazer um bolo de cenoura, meu cliente está pedindo um bolo de cenoura, diferencial do meu bolo de cenoura, ele é muito gostoso. Não é diferencial. Não é. É sua obrigação entregar um bom produto para o seu cliente. Uma obrigação sua. Estão me ouvindo? Estão me vendo? Olha, gente, essas internet, viu? Misericórdia. Estão me vendo e estão me ouvindo? Sim. Sim, então fechou. Então tá ok. E além dessa parte do produto,
além de vocês saberem que precisam ter um bom produto, vocês têm essa consciência. Mara, tenha consciência. A partir desse momento, a gente passa a avançar outros pontos. Vocês, como confeiteira, querem ter um cardápio variado. Querem ter um cardápio com opção para todo mundo. Querem ter cardápio que vai sendo modificado o tempo todo. Cardápio... Gente, isso não existe. Pelo amor de Deus. Vamos falar de iFood? A partir do momento que vocês ficam nessa neura, essa loucura da cabeça de vocês, porque eu não sei o que pega, mas quando a gente chega numa pizzaria, tem um cardápio fixo. Quando você chega numa pastelaria, tem o cardápiozinho pronto da pastelaria. Se você chega no lugar tal, tem o cardápio pronto. Todo lugar que você chega tem cardápio pronto. Aí vocês pegam e acham que no negócio de vocês o cardápio tem que ser rotativo, variado, cada semana de um jeito. O fulano me pediu o mousse de maracujá sem brigadeiro, eu fiz pra ele. Aí o fulano me pediu com gotas de chocolate, eu fiz. O outro pediu mousse de maracujá no pote grande, eu fiz. O outro me pediu mousse de maracujá pequenininho, eu fiz. Ah, esse aqui não gosta das sementinhas. Ah, vou tirar. As sementinhas pra esse aqui que é com sementinha, eu bato com... Vocês vão ficar loucas. Se o projeto de vida de vocês é ficarem surtadas, vocês estão no caminho certinho. É só continuar. Eu falei de iFood. Qual o problema de cardápio variado no iFood? iFood você precisa ter quantidade de entrada, tá? De produto, a gente tem no iFood, analisa comigo, bem rapidinho. No iFood você tem um aplicativo e você tem um site. Nesse aplicativo você recebe os pedidos. No site você organiza todo o seu parangolê. Você organiza o seu aplicativo para ele acontecer, certo? Nesse site tem uma aba que está escrita assim, desempenho. É uma das abas mais importantes do site, do seu portal do iFood. Nessa aba desempenho, a gente tem um funil de vendas. Analisando esse funil de vendas, a gente consegue entender aonde os clientes estão se perdendo, como que está sendo o comportamento da galera, porque é um funil mesmo, é assim. Então, na parte de cima tem todos os clientes que chegam, só que a gente sabe que todos os clientes que chegam no seu cardápio não são todos os clientes que vão consumir no final. Passa 10 pessoas na sua loja, a lógica é a mesma pro delivery. Essas 10 vão comprar? Muitas das vezes não, tem gente só curioso, tem gente querendo saber o que vende, tem gente querendo saber preço, vai ter gente que vai achar caro, tem gente que vai embora, faz parte. No delivery é a mesma coisa, então é um funil de vendas. Qual o nosso intuito? Fazer com que essas pessoas que estão na parte de cima comprem. E que cada vez comprem mais. Então o funil, quanto mais apertadinho ele tá aqui embaixo, para menos pessoas você vendeu. Quanto mais você abre, mais pessoas você vende. Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Tô falando rápido? Estão entendendo? Porque eu começo a falar, eu só vou, né? Estão entendendo? Estão acompanhando? Tá tudo bem? Fala aí. Aí esse funil, o nosso intuito é fazer com que mais pessoas comprem. Então aqui, ó, quanto menos estreitinho tiver, menos pessoas você está vendendo. Quanto mais larguinho, mais pessoas vocês estão vendendo. Então o intuito é esse, fazer com que mais pessoas comprem. Nessa aba, a gente começa a entender como que está o seu cardápio. É uma análise de cardápio para você entender o que está acontecendo. É assim que funciona. A partir do momento que você coloca produto, tira produto, que você pausa produto, despausa produto, bota produto novo, exclui produto, você bagunça todo o seu funil de vendas. Todo o seu trabalho feito morreu, acabou, desiste do seu iFood, desiste. Você não vai conseguir construir nada lá. Então a galera vem muito com essa onda da confeitaria, nessa parte de cardápio rotativo, vocês vão enlouquecer. Falando de iFood não funciona. Falando de produção, você tá louco. Tá louco. Hoje o bolo é na forma grande, hoje o bolo é na forma pequena. Bate massa de cenoura, hoje o pessoal quer bolo de queijo. Não tem rotina, não tem organização de produção. Quer ver outra coisa maluca que vocês fazem também? Massa branca para bolo
para esfarelar, massa branca para o bolo de aniversário, massa chiffon para o bolo gelado, massa manteigada para o bolo confeitado, massa a óleo para os bolos no pote. Uma massa para cada coisa, um recheio para cada coisa. É uma base para tudo. Qualquer coisa, uma base para tudo. Uma massa para tudo. Um recheio saboriza esse recheio e faz a mudança. Vai fazer um brigadeiro de maracujá? Brigadeiro branco saboriza com uma geleia de maracujá. Açúcar, a polpa do maracujá, bota ali, ó, na panela. Vai virar uma geleia. Saboriza com maracujá. Vai fazer pistache? Mesma coisa. Vai fazer limão? Mesma coisa. Vocês inventam um cardápio desse tamanho, não dão conta de produzir, não são consistentes. O seu cliente que chegou hoje, ele chega para poder comprar o seu bolo de cenoura. Ah, não tem bolo de cenoura? Lascou. Ele quer o bolo de cenoura. Não é rotativo, tem que ter todo dia. Mas isso não implica que você não tem que ter novidade. Tem que ter novidade. Tem que ter diferencial. Tem que ter. Aqui sempre tem. Aqui sempre tem. Porque a galera gosta dessa dinâmica. Falei muito de produto. Bora falar de cliente? Cliente, o que eu falo pra vocês assim de cliente? Vocês precisam conquistar os seus clientes. Ai, Maeli, tão clichê. Mas é a mais pura verdade. Os clichês, eles também fazem parte do processo. Os clichês, eles fazem as coisas, tipo assim, ó, quer descobrir o que é o básico? Pensa num clichê, conquistar o cliente. Pronto, Maíra. Falando de iFood, a gente tem alguns pontos, algumas estratégias muito bem montadas, falando de iFood, para que os seus clientes cheguem até você. Por exemplo, você ter os seus próprios motoboys dentro da plataforma. É uma estratégia que vai fazer cada vez mais o seu delivery crescer. Você vai conseguir atingir mais pessoas, porque quem manda no pedido mínimo é você. Quem manda na sua área de entrega é você. Você passar a usar a taxa de entrega grátis, porque a porcentagem de desconto, você tendo seus próprios motoboys dentro do iFood, é bem menor. Quem usa motoboy no iFood, o desconto é quase 27%. Quem usa o seu próprio motoboy, o desconto é 16%. Mas ele não é esse valor. 23% você usando os motoboys do iFood. 3,5% a porcentagem para os pagamentos online. Por isso que a gente arredonda para 27%, quem usa os motoboys do iFood, e a gente arredonda para 16% quem usa os seus próprios motoboys. A gente tem uma perca de 11% em cima do seu faturamento do iFood. 11%. A Delícias falando, onde eu moro é muito ruim de motoboy. Todo lugar é ruim de motoboy, gata. Todo lugar é ruim. É difícil achar motoboy, é muito complexo. Mas amanhã a gente vai conversar só sobre isso, tá? Enxuga aí, congela pra amanhã. Aí amanhã a gente só conversa sobre isso. Tá bom? E o que eu falo pra vocês? É uma estratégia que você passa a ter um número de visitas maior no seu cardápio. Você passando a ter um número de visitas maior no seu cardápio, a possibilidade de você ter o seu funil assim, ó, é maior. Se mais pessoas passam pelo seu cardápio, a possibilidade de mais pessoas comprarem também é maior. Não faz sentido isso na cabeça de vocês? Então, existe uma série de regrinhas, uma série de estratégias que a gente passa a usar no iFood para poder ter mais alavancagem de vendas e chegar a mais pessoas. O maior intuito dentro do delivery é fazer o seu produto chegar a mais e mais pessoas. Só que alcançar mais pessoas é extremamente importante. Extremamente importante. Mas você ter uma base sólida de vendas, uma base sólida de clientes recorrentes, sabe? Você já viu aqueles negócios de guerra que o pessoal passa tinta nos dedos e faz bem assim, ó.
O pessoal passa bem assim os dedos na tinta e faz assim e vai pra guerra. Então, clientes que vão levar a sua marca, levar suas estratégias, levar sua marca, levar seu produto, vai disseminar sua semente. É muito mais importante essa galera recorrente, muito mais do que novos chegando. Porque a galera recorrente, eles estão com você na guerra. Mudei meu plano para entregador iFood porque estava tendo dor de cabeça com o motoboy. Danusa, eu entendo completamente seu problema, eu entendo, mas te falo que não foi a melhor opção que você fez. E amanhã a gente vai conversar sobre isso. Qual o sistema que eu uso? Eu uso o Consumer. Eu uso o Consumer. As estratégias dentro do iFood e as estratégias que a gente usa também no delivery próprio, essa do motoboy próprio dentro da plataforma, é uma. Porque você passa a ter controle sobre o seu próprio delivery. Esse é um exemplo. Uma das estratégias. Sempre quando a gente fala em estratégia, a galera acha que a gente está... eu tenho essa percepção com as alunas também. Que vocês acham que a gente está inventando a roda. Que são coisas extremamente complexas. Gente, é só apertar parafuso. É literalmente isso. Tem negócios que não estão com a base muito bem solidificada e a gente tem que passar a mudar a cabeça da pessoa, virar as chavinhas dentro da cabeça da pessoa para que ela passe a engrenar, que o negócio dela engrene. Mas tem muita gente que precisa só literalmente apertar 2, 3 parafusos, que o negócio dela já passa a decolar. Então depende do nível que você está. Quais estratégias? E se já tem algumas que você já faz? Eu tenho medo de fechar com o motoboy e não ter pedido delivery. Não, gente, calma. Motoboy amanhã. Porque senão a gente fica misturando todos os assuntos. Motoboy amanhã. Eu vou aguardar todo mundo amanhã às 9 horas, tá? Essa parte dos clientes, eu falei sobre cliente via iFood. Vou falar sobre cliente também com vocês agora um pouquinho. Cliente via delivery próprio. Hoje, a melhor ferramenta que tem para vocês atraírem clientes para o delivery de vocês é esse aqui que nós estamos conversando agora, é o Instagram. Então, é mostrar a cara, é mostrar a produção, fazer com que as pessoas estejam muito a fim de comprar seu produto, porque ela acompanhou a produção, ela acompanhou o processo da compra dos insumos, ela acompanhou o seu dia a dia. Não tem forma melhor do que isso. Ai, Marli, morro de vergonha. Vai lá na lotérica pagar teu boleto da sua conta de luz com a vergonha que você teve de não fazer stories, com a vergonha que você teve de não postar sua cara no seu feed. As pessoas estão no Instagram para se relacionar. Nós como vendedores, nós somos intrusos aqui nessa rede social. A gente tem que atrair essas pessoas. Temos que atrair. Existe forma de você crescer no Instagram sem mostrar a cara? Existe. É a forma que eu sei? Não, não é. Se você deseja crescer no Instagram, eu te falo que é a melhor. E é tão gostoso ter essa troca. É muito além do que só vender. Imagina se eu tivesse lá em 2017, 2020, que eu passei a mostrar a cara aqui. A gente não teria esse contato que a gente está tendo agora, que a gente está tendo hoje. Imagina o tanto que a minha vida ia ser triste, gente, sem vocês. Misericórdia, tá doido. Gente, eu espero que eu tenha aberto um pouquinho a cabeça de vocês, que eu tenha feito vocês entenderem vocês conhecerem um pouco da minha história. Então a aula de hoje foi um pouco menor, mas amanhã a gente vai falar só sobre motoboy. Então a aula vai ser um pouco mais longa, mais extensa, até porque eu falo que deve ser com certeza a maior dor de todo dono de delivery, tá? De todo dono de delivery que realmente deseja crescer e prosperar, porque não é fácil, mas amanhã eu vou mostrar pra vocês algumas das possibilidades que vocês têm, abrir mesmo a cabeça de vocês com essa parte dos motoboys e fazer vocês entenderem o porquê das coisas, tá? Muito além de ensinar o que vocês devem fazer, meu papel como professor é fazer vocês entenderem o porquê.
Porque se vocês passarem a ser somente reprodutores daquilo que eu falo, vocês não é esse o meu papel, sabe? Eu acho que muito além disso é fazer vocês entenderem o porquê. E é esse o meu papel aqui. Amanhã a gente vai falar todos os porquês, todos, sobre motoboy, tá? 2020 eu trabalhei tanto, foi onde mudei o meu plano de negócio, acompanhei o ritmo do delivery, as pessoas estavam em casa e eu tinha que atender esse público se eu quisesse ganhar dinheiro. Exatamente isso. E parabéns pra você, Paulo, que resolveu fazer as coisas acontecer e foi atrás, tá? Parabéns mesmo, de verdade. Vamos tirar um print? Deixa eu só tirar os comentários. Cadê? Deixa eu tirar os comentários. E vocês tiram um print, porque eu quero ver todo mundo me marcando nos stories. Bora. Ó. Foi? Deu tempo de todo mundo tirar um print? Todo mundo tirou um print, gente? Deu tempo? Amanhã é a nossa segunda aula e eu já saio dessa primeira com o coração muito quentinho, com o dever cumprido. A minha maior preocupação aqui é estar com vocês e fazer com que o meu conhecimento, tudo que tá aqui, passe um pouquinho para vocês e cada dia passa mais, transborde mais, para que o coração de vocês fique cada vez mais quentinho e aqui a cabeça processando tudo o que precisa processar. Esse é o intuito. E fazer as chavinhas irem virando, tá? Eu tenho delivery, mas não entendo ele direito. Então só gruda, gata. Hoje eu já falei algumas coisas. Como disse, a aula foi um pouco menor porque eu contei um pouco da minha história, mas também a gente fala somente sobre motoboy e a gente vai fazendo essas engrenagens virarem. Meu nome é Maeli Riza. Esse é o meu nome. Já virei várias chaves aqui na cabeça. Esta aula já ajudou um pouco. Oh, eu fico tão feliz, gente, de verdade, de verdade. Esse é o meu melhor pagamento. É pra isso que eu tô aqui. A dona Lu falou, minha mamãe falou que não deu tempo dela fazer o print dela. Então, ela vai fazer o print dela. Vai, mãe. Vai, mãe. Deu tempo, né? Agora foi. Não é possível. Gente, amanhã tem aula. Quarta-feira tem aula. A aula de manhã vai ser muito, muito especial, porque a gente vai falar da maior dúvida de vocês sobre motoboy. Eu espero todo mundo. Quem ainda não está no grupo VIP do WhatsApp, a gente tá mandando material lá. Já tem uma aula que é uma aula de dentro do curso que está para vocês. Então, assim, não tem como vocês perderem, tá? Não tem como. Não tem como vocês perderem. Só quem tá nesse grupo que recebeu o link dessa aula. Por favor, fiquem atentos. Não percam. A aula de amanhã vai estar sensacional. A aula de quarta-feira também vai estar. Então, eu aguardo todo mundo. Pra mim é um prazer assim, gigante, gigante mesmo. Que Deus abençoe nosso dia. E bora transbordar. E estamos juntos essa semana. Bem grudadinhos, tá? Um cheiro, um beijo no coração de todo mundo. Até amanhã. Até mais.